de Orizona. Ofício número 153, de 3 de abril de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 64, apresentado pelo vereador Renato Vieira da Cunha e exarado pela Câmara Municipal, que solicita reparos no bueiro existente na Avenida Augusto Pereira de Mesquita, informo que estarei verificando pessoalmente e trabalhando com celeridade no sentido de tomar providências e assim atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício número 166, de 3 de abril de 2019, da Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 60, apresentado pelo vereador Jeremias de Souza Mendes e exarado pela Câmara Municipal, que solicita a recuperação da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Luizinho e a abertura da estrada subindo à propriedade do senhor Valdemar, informo que visitarei pessoalmente o local e estaremos viabilizando com celeridade a possibilidade de realizar o serviço e atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 62, apresentado pelo vereador Elson Vieira Cacheta e exarado pela Câmara Municipal, que solicita roçagem e limpeza do residencial Florença, informo que tão logo terminaremos os serviços em bairros anteriormente agendados, estaremos tomando as providências com vistas ao atendimento de vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício número 151, de 3 de abril de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 61, apresentado pelo vereador Jeremias de Souza Mendes e exarado pela Câmara Municipal, que solicita a troca de 2 manilhas na região do Taquaral de Cima, informo que visitarei o local e estaremos viabilizando com celeridade a possibilidade de realizar o serviço e atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 59, apresentado pelo vereador Jeremias de Souza Mendes e exarado pela Câmara Municipal, que eu solicito a recuperação de uma ponte no Taquaral de Cima, informo que visitarei pessoalmente o local e estaremos viabilizando com celeridade a possibilidade de realizar o serviço e atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona, número 149, de 3 de abril de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 58, apresentado pelo vereador Jeremias de Souza Mendes e exarado pela Câmara Municipal, que solicita a retirada de um mataburro existente na propriedade do senhor Antônio José, informo que visitarei pessoalmente o local e verificarei a possibilidade de realizar o serviço e atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Ofício número 148, de 3 de abril de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 57, apresentado pelo vereador Jeremias de Souza Mendes e exarado pela Câmara Municipal, que solicita a recuperação de um trecho da estrada da região da Santa Bárbara, informo que visitarei pessoalmente o local e verificarei a possibilidade de realizar o serviço e atender vossa solicitação. Atenciosamente, Adriano Marçal da Silva, secretário de Obras e Ação Urbana. Senhor Presidente. Apresentação e votação de projetos de leis ou balanços. Temos a pauta da ordem desta sessão para devolução por parte das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência Social, o projeto de lei número 01, datado de 1 de abril de 2019, projeto este de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre autorização ao município de Orizona a firmar convênios e conceder auxílio financeiro para a Associação Campo Formoso e dar outras providências. É o Centro de Convivência Campo Formoso.
Então, o projeto estava sob análise das referidas comissões, elas analisaram, emitiram o parecer, está devidamente assinado, está sendo devolvido nessa sessão e o projeto será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, juntamente com o parecer das comissões. Só, presidente. Requerimentos escritos. Não temos. Requerimentos verbais. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui o plenário. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui para a secretária municipal de saúde, pedindo informações e ao mesmo tempo agilidade na contratação do profissional médico para atender no distrito de Buritizinho, que há mais de 2 semanas está sem médico. O requerimento está em discussão. Comentando, senhor presidente, o Buritizinho, não diferente de outro povoado, de outro distrito, né? A população ficar sem assistência médica e acaba tendo que deslocar para a cidade. E às vezes uma coisa que poderia estar resolvendo lá, simples, é um direito, e há mais de 2 semanas, indo para a 3ª semana que está sem profissional lá naquela unidade de saúde. Então que haja uma agilidade, eu sei que contratação de médico não é assim, no instalar de dedos, né? Mas que vê o que dá para ser feito para poder voltar a assistir aquela população. E, na verdade, eu acho que é de grande valia o requerimento, que também não é só para o Buritizinho, como para o Guaíba também, né? É a região, né? Não é isso mesmo, né? Lá hoje cobra, eu acho que é de grande valia esse requerimento, né? O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento do secretário de Obras, tecer alguns comentários e depois eu passo o requerimento para dar mais visibilidade. Não, vou fazer o requerimento e eu faço o comentário em seguida. A questão dos banheiros públicos da nossa cidade, que estão em providência imediatamente, urgentemente, com relação à manutenção dos banheiros do centro da cidade ali, o antigo fórum, tanto o masculino quanto o banheiro feminino, está em situação precária. O requerimento está em discussão. Sim, agora discutindo, senhor presidente. É constrangedor uma pessoa precisar de usar um banheiro e não ter porta. Então, ali é muito frequentado pelo pessoal da zona rural, pessoal humilde, e é muito constrangedor, até desumano, o estado que está. E eu, pesquisando mais ainda, pedi permissão para mim entrar no banheiro feminino, a pessoa que estava zelando lá. Eu também tive a oportunidade de entrar no banheiro feminino, está na mesma situação. Existem 2 banheiros, um de cada sexo masculino e feminino, e apenas só um de cada lado está funcionando. Então são coisas elementares que eu acho que não pode passar desapercebido. No organograma do município, eu acho muito tarefado, muito serviço em cima do secretário de obras. Então eu acredito que deveria ter uma reestruturação, do meu ponto de vista, e compartilhar as decisões, as atribuições a ele, ora incumbidas. A questão do nosso município é muito extensa, a demanda é muito grande, estrada, manutenção de ponte, Matabu, e a própria cidade esburacada, sem iluminação, e tantos outros locais estão deixando a desejar. Por exemplo, as saídas aí, da nossa cidade, nós pedimos, eu e os Caxias, uma requerimento de parceria, nós notamos que, através do serviço dos presidiários, nossos amigos estão lá cumprindo um certo tempo lá, por algo de inflação, mas são nossas pessoas, nossos amigos, nossos seres humanos como nós mesmos, tem que ser respeitado. E eles foram designados para trabalhar de braçal na saída da FAOR ali. Eles trabalharam um sábado e falharam 2 finais de semana. Aí novamente voltaram lá, a equipe lá, trabalharam lá um pouco e tem quase que, sei lá, mais de 2 semanas que não retornam. Então, onde eles capinaram pela primeira vez, está precisando capinar. Agora imagina, até chegar lá na FAOR, as outras saídas do Montes Claros, do Eugenio Teixeira, a saída em geral da nossa cidade está muito vergonhosa.
a gente, às vezes as pessoas acham que a gente baixa até um nível de falar essa palavra vergonhosa, mas tá, porque não é a cidade que a gente quer. A cidade que a gente quer é uma cidade mais limpa e mais contemplada. Não falando ali em frente ao Aurélio também, o asfalto ali, o concreto de bloquete, está todo desalinhado, então demanda muita atenção, então é muito serviço para o secretário de obras, acho que deveria ser compartilhada essa decisão do meu ponto de vista. O requerimento está em discussão, continua em discussão. E só um complemento que o nosso vereador falou lá no banheiro, lá tem muita necessidade de uma torneira, né? Para a pessoa lavar a mão. Sempre bota lavando na rua lá de fora, mas tem gente que fica caçando lá dentro e não acha, né? Só se arrumou esse tipo, porque lá não tem. Com relação à torneira, até eu sou de acordo que ela seja instalada lá fora, porque apesar de tudo, ainda tem vândalos que não têm consciência do público, eles acham que quebrando, destruindo tá na moda. Então ela lá fora, ela evita essa quebra lá dentro, ela fica mais escondida, fica mais fácil de danificar. Inclusive uma época no carnaval pediu o secretário, na época o Rinaldo Costa, para colocar lá dentro um lavatório, no próprio carnaval eles a destruíram. Então, a destruiu. Então é complicado. Eu acho que lá fora, mesmo tendo lá fora, eu acho que é confortável. Continua a discussão. Eu só vou abrir um parênteses aqui. Quando você falou do negócio do asfalto, vereador, eu até lembrei de uma solicitação até do nosso amigo Juan, que também, além daquele pedaço para baixo, aqui nas proximidades da casa dele, também tem uma lombada, fez um buraco lá. E quando passa os veículos lá, trem tudo da casa dele, inclusive já teve até danos materiais para a sua residência. Era só para deixar também esse lembrete, né? E se for mexer também, que mexa também nesse local lá. O requerimento está em votação. Quem for favorável para esse como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Sim, fazer um requerimento aqui, que é cumprimentar os colegas vereadores, o presidente, o público presente. Quero fazer um requerimento aqui para o Adriano e para o prefeito também, agradecendo pelo trabalho que fez lá, limpeza lá em Brumbajuba. Prometeu para a gente, né, que ia fazer e foi até a secretaria, conversou e foi atendido, então queria fazer esse requerimento, agradecendo eles. Foi uns 3 dias lá de um tirão, fez um trabalho bom, que estavam precisando. Sim, o requerimento está em discussão. A mesa do requerimento está em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra. Quem for contrário, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Sim, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu estou vendo aí o movimento, eles estão tampando os buracos, mas tem 2 buracos na localidade, às vezes passa despercebido, e lá está perigoso até dar um acidente assim. Inclusive quase aconteceu comigo, que é avenida, então é preferência, aí o cara vem correndo atrás e você tem que frear por causa do buraco, o cara quase bateu no meu carro lá e meteu a mão na buzina, como se diz, que eu era culpado. Ali naquela avenida ali por cima do estádio, naquela primeira travessia ali, rua que sobe do estádio ali, naquela primeira travessia tem 2 buracos. Lá já é meio de uma baixadinha, sempre já tem que mudar do lado. Então corre risco do acidente ali por pouca coisa. Às vezes está despercebido, eles não estão sabendo desse buraco. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Não havendo mais requerimento, a gente vai passar a cadeira 10. E hoje está escrito aqui o Elvésio. Gostaria de convidá-lo para vir aqui até a frente, fazer parte aqui no plenário, usar o parlatório aqui ou ficar do lado aqui para expor suas palavras, por favor. Se você quiser ficar aqui em cima, usar o microfone, Tá de bom. fica à vontade. Eu quero cumprimentar os vereadores e todos os companheiros e parabenizar os senhores vereadores também pela participação. É a segunda
vez que eu venho aqui e eu ganho a presença de vocês. Então isso nos deixa assim bem tranquilo. Mas eu gostaria também de saber dos senhores que a gente não vê o prefeito aqui, nem um representante dele. Parece que fica assim vago essa falta aqui. Então a gente gostaria de saber se é de fato importante ou se não há necessidade. Sim, eu vou passar, se algum vereador quiser responder, eu passo a palavra para a liderança do prefeito, porque ele seria a pessoa mais indicada talvez para responder essa pergunta na questão que tange o prefeito. Outro secretário, alguma coisa, pode falar, se alguém quiser usar. Pode falar? É o seguinte, eu estou aqui vai fazer 3 mandatos. Eu fiquei 8 mandatos do Felipe, acho que eu nunca veio cá. O doutor Joaquim também, até hoje, eu nunca vi também não. Eu acho que esse pesco não precisa vir cá, né? Senão eles vinham. Acho que não é preciso eles vir não eles vinham, né? Sim, Carlos, pode concluir. Como líder da bancada, eu gosto de dizer o seguinte, Elvésio, eu não posso falar do passado, porque não estava presente, então eu queria, né, constitucionalmente, o prefeito não tem a obrigatoriedade de vir, constitucionalmente, mas quando se trata de harmonia de poderes, né, é importante essa relação entre o prefeito, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acho que fica bem, principalmente em abertura de ano legislativo, é importante também. Eu acho que a casa, assim, nunca o convocou aqui, né? Mas secretários a gente sempre os convocamos. E eu acho que algumas vezes não vieram, né, Renato? Não é toda vez que presidente que vieram, mas na grande maioria eles vêm sim, os secretários, né? Quando são convocados, ou quando querem alguma coisa, eles vêm. Mas assim, no dia a dia, como o senhor mesmo falou, é notório que não tem a presença de ambos. E o prefeito, eu não me lembro se ele já esteve aqui. Eu acho que nem não lembro se teve na abertura do ano legislativo no primeiro mandato, no primeiro ano, mas eu não tenho lembrança dele aqui. Na verdade, assim, o que a gente pode dizer é que, normalmente, eles participam mais assim, quando manda um projeto de lei, que é de interesse do executivo, aí sim eles teriam que, pelo regimento, tinha que ter a obrigação de vir apresentar o projeto de lei e explicar a situação para que teria ser feito, né, a consequência do que. Mas, infelizmente, às vezes não vem. Tem alguns que às vezes vêm. A gente tem que ser honesto com as coisas. E às vezes também, igual o Carlinhos falou, o vereador Carlos, que aí quando a gente convoca, alguns vêm e outros não. Mas, e quando ele é convocado, ele é obrigado a vir. Mas mesmo assim, às vezes infringe o artigo da lei, entendeu? Da lei orgânica. Mas é válido, né, esse questionamento do senhor, né, até para que eles também saibam que tem gente que está observando esse tipo de coisa, né, essa situação. Eu perguntei porque assim que passou a eleição, ele teve lá no sindicato, e eu acho que devia ter umas 500 pessoas lá mais ou menos, sócio, e ele disse assim que a campanha política passou, então daquele momento em diante ele era prefeito do povo e não do partido. E não é isso que a gente está vendo. E respondendo uma pergunta à secretária, eu fui uma das pessoas que precisei do serviço da prefeitura e não sabendo que não podia pagar, lá eles falaram para mim que podia pagar, eu precisava de estrada, de cascalho lá e estava sem estrada, leiteiro não ia. Chegou a falar para mim que daquele dia em diante, se eu não providenciasse, não ia pegar o leite mais. Então foi numa época que o meu tanque não estava nem cabendo, tinha que estar lá quase todo dia. Então
eu fui atrás e o Mirim pegou e prometeu, e quando foi na última hora, ele não pôde fazer porque o prefeito não deixou. Aí falou comigo que falasse com ele. Aí eu fui, falei pessoalmente com ele me vendeu o cascalho e me cobrou fora das máquinas. E eu peguei, acertei com o Adriano e com o Pedrinho também. Então eu paguei 2 vezes lá, se não me engano, 1.000 e alguma coisa. Eu tenho os recibos. E outra coisa também que eu gostaria de reivindicar é que eu já falei com o senhor presidente, é que a pastoral familiar e a pastoral social atende 10 famílias carentes. É carente mesmo. É até constrangedor a gente dizer assim que eu até então, até o final do ano passado, eu não tinha conhecimento desse tipo de situação no Horizonte. Então, para mim, foi assim, o padre pediu que a gente fizesse uma parceria com a pastoral social e eu fui visitar juntamente com eles. Então, na primeira visita, que a gente deparamos com uma família pobre, família que tinha 5 filhos, inclusive no braço, não tinha nada de comer. A criancinha de uns 7, 8 meses não tinha um copo de leite, pelo menos. Não tinha nada para dormir, o que tinha a gente pode falar, uns trapos jogados no chão, lá, para essas pessoas dormir. A gente deparou também com uma mãe de 15 dias de parto e dormir no chão também. Então essas famílias foram atendidas pela pastoral social e a familiar. Só que a gente não tem condição de dar uma assistência completa para eles. A gente chegava lá, a energia cortada, a água, e não tinha nada de comida. Então a cesta a gente fazia e levava, as visitas a gente era 10 famílias, a gente levava 10 cestas, porque a gente não dá conta de levar uma cesta grande. Então era cesta pequena. E essa primeira família, eu assisti ela mais, porque eu comovi demais dar conta da situação. Então eu fazia outra cesta bem maior para ver se pelo menos amenizava aquela situação. Então aí eu peguei e conversei, soube que a Câmara tinha um dinheiro disponível, uma verba disponível. Eu encontrei o senhor presidente, conversei com ele e ele me disse que ele estava disposto, mas precisava de conversar com os senhores e precisava do executivo também, passava por ele não podia passar aquela doação diretamente para a gente. Aí eu expus para ele e ele falou que a gente conversasse com o prefeito. E a gente tentou de todas as formas. Nós éramos 3, ele não atendeu a gente. Aí eu fui ranger uma pessoa, parente dele, pensei, vai ser mais fácil. Aí ele atendeu. Se dispôs a ter uma reunião com a gente, mas aí ele passou, ele virou as costas para a gente. Ele nunca mais atendeu. Não quis a presença de ninguém. Então eu cobrei de novo, senhor presidente, ele prometeu que a Câmara poderia ajudar com 10 cestas no valor de R$300. Então isso aí, gente, ia amenizar demais da conta essas famílias. Porque além da gente dar a cesta, a gente chega lá, não tem energia, não tem água, e está tudo cortado, está tudo atrasado, e a gente faz uma vaquinha ali sem poder, porque nós tudo tem família, tem obrigação, e paga tudo para poder dar um conforto melhor para elas. Então essa reivindicação eu gostaria que vocês, senhores, olhassem com carinho. Eu gostaria só de colocar depois se você quiser continuar, não tem problema. Só para deixar bem claro, os vereadores, que essa procura que o Elvésio teve comigo deve ter sido no mês de setembro, outubro do ano passado. Foi no começo de novembro do ano passado. No começo de novembro do ano passado. E prontamente a gente falou, não, beleza, só porque eu expliquei bem, colocado, igual foi falado aqui mesmo, que da nossa parte com certeza acho que não tem problema, mas eu precisava primeiro do ok do prefeito para aceitar, para a gente depois levar aqui para o plenário para que tivesse conhecimento dessa situação.
Mas infelizmente foi o que o Cláudio falou, que depois não quis e nunca mais o atendeu. Então, assim, só para deixar bem claro que nós estávamos querendo ajudar também. Dessa mesma forma, me procurou agora, acho que uns 15 dias atrás, conversando, eu falei, não, eu continuo do mesmo jeito. Mas só porque não adianta, se o prefeito não aceitar, a gente não pode fazer esse tipo de doação. E agora ele está expondo aqui, né, veio participar da reunião, da sessão, pediu a palavra, está expondo. Da mesma forma, eu acho que a gente poderia pedir aos líderes, né, o líder da bancada, o líder do prefeito, para que leve essa situação para ele, que talvez ele consiga explicar melhor para o prefeito e para ver se ele aceita ou não, né, para a gente poder pelo menos ajudar. Não é uma coisa que vai ser mensal, era apenas a princípio um mês, pelo menos para ajudar ali naquela hora, né, porque também a gente não tem condições de manter, né, todo mês. Mas a gente estava disposto a isso. Então a gente pede, né, para os líderes, né, e os outros vereadores também, da bancada, ou qualquer um que seja, para que resolva esse problema. Se alguém quiser falar. Sim, presidente. Para esse ano, Taíde, a gente já cadastrou 10 famílias, e essas 10 famílias são mais de 50 pessoas. Carente mesmo. Então, a gente está apelando pela ajuda. Então, em nome da pastoral familiar e da ação da pastoral social, que eu represento, eu gostaria que cada um trouxesse isso para si mesmo. Eu até brinquei com o senhor presidente, no dia que eu fui fazer o pedido para ele, eu pedi para ele assim, que eu queria fazer um pedido para ele, primeiro como uma pessoa humana, segundo como um cristão, e o terceiro como um político, e que ele e os senhores são todos na mesma condição. Então eu gostaria que vocês pensassem com carinho e fizessem alguma coisa. Que dia que o senhor pode vir lá no prefeito de Madeu? A hora que o senhor quiser. Esse trem, Se o senhor quiser, amanhã eu estou disposto. Amanhã eu vou para Goiânia, mas depois de amanhã, se eu quiser, nós vamos lá conversar com ele. Que hora? Botar esse trem a limpo. Que hora? Vereador Rodinho, eu estou imaginando aqui, eu acho que o caminho é o seguinte: primeiro a gente deveria, na ação social, falar com a secretária, porque Eu já fui. porque a coisa tem que ser feita da forma, eu acho que tem que ser feita através do repasse da prefeitura, mas através da ação social. Eu imagino que o caminho correto para fazer a coisa correta. E o presidente vai disponibilizar R$3.000. Foi o que ele solicitou naquela hora, né? Eu acho que deveria, vereador, Vossa Excelência permitir, como líder do prefeito, a gente tá junto na sexta, tá aí? Sexta-feira a gente já ia nos dois lugares. Falar primeiro com a secretária para viabilizar o caminho e depois com o prefeito para ele aceitar o recurso. Hoje está sendo feita uma reunião com essas 10 famílias, a pastoral familiar e a social. Nesse momento, eu teria que estar lá, mas por essa reunião de hoje, eu gostaria de estar aqui, porque até eu fiquei de dar um parecer depois para eles, porque nós estamos assim, quase que de mão e braço atado, porque a gente não dá conta. O senhor sabe disso? O senhor falou que procurou a dona Mara? Já tive, eu não procurei. A Mara não. Não, eu procurei, foi a Sani, que representa ela, né? Sim. Aí ela me passou tudo, que tem que passar nas mãos do prefeito. Não, E que a ação social também está dependendo, está nessa dependência do prefeito também. Então, até eles fazem essa vaquinha lá entre os funcionários para acudir alguma família nessa mesma situação. Então, são mais de 140 famílias cadastradas lá. Se é por isso, o senhor vai lá mais não. Sexta-feira, nós resolvemos o problema do senhor. Que hora? Vamos lá. 9 horas. 9 horas da manhã. Ali na prefeitura. Lá na prefeitura. Estarei lá. Com a graça de Deus. Vereadora Otávio, Senhor presidente, comentário. Inicialmente eu quero cumprimentar e agradecer o Elvésio pela sua coragem de expor a seriedade dos assuntos,
Porque não adianta a gente dar pedrada e esconder atrás da árvore, qualquer coisa, a omissão. Só para relembrar, acho que constitucionalmente os prefeitos eles deixam a desejar. Mas só para refrescar a memória dos meus colegas aí, nós tivemos uma conversa franca com o Felipe aqui, diretamente. Eu falei, quando ele veio aqui, nós convidamos ele para fazer uma conversa com ele aqui. Eu falei inicialmente para ele, Felipe, a nossa conversa aqui é direta, sem atalhos e com honestidade. Então, para começar a conversa, já usei esses termos já. Então, foi uma conversa muito aberta, muito sincera, muito direta. Mas, constitucionalmente, só para conhecimento do senhor, das atribuições do prefeito. Eu falo em cima do regimento da Constituição do nosso município. Ao prefeito de Orizona, como chefe do governo municipal, compete dar cumprimento às deliberações do Poder Legislativo, que somos nós, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, que é o caso que o senhor está falando aí, que é a emergência da pessoa que está passando na cidade, com a utilidade pública, né? Respeitados os limites orçamentários. Então, quer dizer, está faltando conhecimento da atribuição do cargo que exerce, de maneira geral, com todas as atribuições do nosso município. Então, está deixando a desejar muitas coisas por falta, às vezes, de atentar ao que está presente na Constituição do nosso município. Alguém quer fazer algum... Sim, sim, eu queria fazer uma pergunta ao presidente, o Elvésio, é o seguinte, porque na sessão passada já teve essa questão aqui, o Elvésio, questão do óleo, diesel, da questão do maquinário da prefeitura, né? Eu gostaria de saber do senhor Elvésio explicar para esse plenário aqui como que foi esse acerto desse. Foi em dinheiro. O senhor pagou diretamente em dinheiro? Direto para o Adriano e para o Pedrinho. Não, porque o senhor falou e eu fiquei entendendo que era dinheiro, mas era interessante a gente. Só para... Foi em dinheiro. Você não pegou o recibo, não? Peguei. Eu acho que eu tenho o recibo, deve estar guardado. Então, se você pegou o recibo, com certeza passou. Eu só queria falar um pouquinho, presidente, é o seguinte. Vamos dar um bom relacionamento entre executivo e legislativo, seria muito ótimo, muito bom. Como o prefeito pudesse vir aqui todas as vezes que ele quisesse, como os vereadores também, se procurasse o prefeito, procurasse a secretaria, mas aqui em Orizona, felizmente, não é assim que está sendo feito. É cacetada daqui para lá e de lá para cá. Quer dizer, então, quando é assim, é muito difícil haver um bom entrosamento. É quando fala, né, vereador da base do prefeito, não, eu não conformo com isso, porque se eu fui eleito, esse também foi. Então, cada um deveria ter o mesmo direito e a mesma responsabilidade e dever de procurar prefeito, de procurar secretários, independentemente se é de partido ou não. A pessoa que vai eleita para representar o povo. Vai eleito para representar o povo. Para ser um bom cristão, um bom político, ele vai para representar o povo. Não é para representar aquelas letrinhas de PSB, PSDB, PFL, essas coisas não, de forma alguma. Então, o que a gente precisa é que haja respeito entre o legislativo e o executivo. Um trem mais difícil é ficar jogando pedra em fulano que talvez não está perto para poder tentar se defender, né? Então, acho que o maior problema, a maior dificuldade de se unir o executivo e o legislativo justamente por causa das pedradas. Então, foi por isso que eu perguntei, pela presença do prefeito ou o representante dele. Porque senão a gente fica pensando, né? E a gente está num grupo representando a igreja. A gente, se não me engano, Marília, dia 5 ou 6 grupos? 6 grupos. Então, a igreja nos propôs para a gente fazer uma avaliação daqui, para ver como que está sendo realizado também essa reunião aqui. Porque, como o senhor disse, para ser um bom cristão, eu tenho que esquecer o meu partido. A partir do momento que eu fui eleito pelo povo, então eu tenho que cuidar do povo. Eu concordo plenamente. Isso é uma coisa bonita. E eu não estou vendo isso. E também é para abrir os olhos da gente e das pessoas conhecidas da gente,
em quem eu vou votar na próxima eleição. Aqui a gente vai fazer uma avaliação com cada um dos senhores. Aquele que tem um compromisso com o povo e aquele que usa o mandato para si, né? Então, a gente, pela igreja, nós estamos querendo esse trabalho. Então, eu gostaria, o que eu tinha que falar, vocês me desculpem se eu falei meio muito, mas na hora de eu sair, eu até pedi ao Espírito Santo que não deixasse eu falar nenhuma besteira, para atingir e machucar ninguém. Eu quero cumprimentar também, as 2 vezes que eu tive aqui, a palavra de Deus que foi proclamada, muito bem escolhida. Então eu gostaria assim que cada um colocasse ela em prática. Que se colocar essa palavra em prática, vai ser uma Câmara 10. Então eu agradeço a todos. Tem vereador querendo falar aqui, o Zé Gonzaga quer falar, o Elcio quer falar. Mas aí primeiro. Primeiro, Elvis, em relação ao trabalho de vocês, a gente sabe a seriedade que é, né? Eu trabalho na rádio e a rádio é um lugar que o pessoal procura muito em relação a ajudas, né? Então, a gente tem conhecimento assim, geral em relação à cidade de Orizona. Você citou as 10 famílias que vocês acolhem, mas eu tenho conhecimento que Orizona ainda abrange uma quantidade de famílias maiores ainda, né? E eu tenho esse conhecimento. E além do trabalho de vocês, eu conheço outros aí, que é a maçonaria, né? E outros aí que também ajudam. E na rádio, até hoje de manhã eu fui procurado por uma senhora lá na rádio, né? De manhã ela esteve lá, na parte da manhã, em relação também, que vai para pedir para ajuda até agir como vereador e também fazer pedido, se a gente pode pedir no área. E uma coisa que eu tenho observado, eu vejo assim, bastante, porque às vezes a gente não sabe a necessidade tamanha que é na cidade, porque geralmente a pessoa que precisa, ela não pede. Né? Geralmente a pessoa que precisa, ela fica quieta, quem pede para ela é uma pessoa que está sabendo, uma vizinha, uma amiga. Eu tenho observado isso durante esse mandato meu de vereador. As pessoas que geralmente chegam, né, até a gente para falar dessa situação, geralmente não é a própria pessoa que está precisando. Geralmente ela vem através de uma pessoa que sabe da necessidade. E a gente sabe que realmente tem essa necessidade em Orizona. E eu acho que é de muita importância, assim, né, essa conversa aí com o senhor prefeito, é claro, né, que eu acho que é uma causa muito nobre, muito justa. Né, e realmente Orizona precisa. Eu tenho esse conhecimento, né, através da rádio, inclusive eu estou citando um fato de hoje de manhã. Né, então eu acho que está de parabéns, eu acho que o caminho é esse. Né, eu acho que é muito bem-vinda essa ajuda aí, nessas famílias que são, né, nossos irmãos que estão precisando. Acho que está de parabéns aí pela sua atitude. Vereador Zé Gonzaga. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Te cumprimentar, Elvésio, juntamente com a sua equipe, esse pessoal que eu admiro muito e vejo que eu sou muito falho eu deveria estar ajudando alguma coisa, porque eu sou um cristão e gosto de estar frequentando a minha comunidade, mas numa hora dessa a gente é omisso. Por exemplo, eu não conheço essas famílias que você falou, tá? A necessidade dessas famílias, a gente só vai pensar que tem necessidade em Orizona quando alguma pessoa fala que conhece as famílias que têm necessidade. Então eu fico envergonhado de dizer essas palavras, mas eu estou dizendo assim abertamente. Então eu queria mesmo era parabenizar vocês e dizer para vocês que eu admiro muito o trabalho que a igreja está fazendo hoje em Orizona. Essas pastorais aí têm feito um trabalho admirável para a gente. Então, Zé, essas famílias, começando das crianças até os adultos, não tem um sacramento. Então a gente cadastrou para cada pastoral cuidar da parte sua. Pastoral do batismo, da catequese. E então vai ser um trabalho bem feito. Então, pode continuar. Eu ia querer agradecer, não, mas primeiro deixa eu te agradecer, né? Nós é que temos que agradecer a sua presença aqui e dizer que foi de grande valia, primeiramente por trazer essa situação que a gente tem, que a gente depara, né, no município, né, desse
dessa situação dessas famílias. Isso é bom trazer para a gente, para que todos possam estar também sabendo, né? E também dizer que algumas palavras que você falou aqui foi muito, de grande valia para nós, até porque já foram motivo de algumas vezes discussões aqui, e às vezes um falava uma coisa, outro falava outra, e a gente não tinha uma coisa mais concreta, mas você tirou, eu acho que umas 2 ou 3 dúvidas aqui, nessa questão dos pagamentos, das horas, na questão do prefeito, porque eu sempre fui cobrado aqui, que às vezes eu não tenho diálogo com o prefeito, etc. Mas não é da minha parte, eu sempre estou falando isso aqui e estou provando para os demais aqui, que pelo menos eu vou falar por mim. Eu não tenho problema nenhum de sentar com o prefeito e conversar com ele, inclusive eu já falei isso em público várias vezes. Inclusive foi lido aqui na ata, né, agora, que para mim poder conseguir falar com ele, eu tive que pedir o Ministério Público para que marcasse uma reunião com ele, para que a gente pudesse resolver algumas situações que estão no município. E quem partiu foi da minha parte. Então, assim, da minha parte, eu posso dizer que, em hora nenhuma, eu tive problema com eles. Procurei por N vezes. Inclusive, esses assuntos foram discutidos lá dentro do gabinete dele e eu estava lá junto. Então, assim, não é da minha parte que tem essas picuinhas, essas falácias aí. Inclusive, na última entrevista que ele teve na rádio, ele falou algumas coisas lá que não são verdadeiras. Entendeu? Assim, então, assim, não é ele que está jogando dificuldade para o legislativo, não nós que estamos fazendo para ele. Porque o que a gente diz aqui, pelo menos da minha parte, todas as vezes eu trago os papéis comprovando o que eu falei. Então, assim, só para deixar bem claro, né, que eu acho que foi muito bom, né, essas palavras suas. Agradeço, né, a pastoral, sempre estou falando aqui, convidando, né, vocês para que venha, não só nesse ano, que é o tema, mas que continua nos outros anos também, né? E mais gente, isso é muito válido. Gostaria então de agradecer, não sei se você quer concluir as palavras. Renato. Só um pouquinho. Sim. Você podia mais na sexta-feira também, 9 horas? Faço questão. O Renato, nós bota esse tempo para resolver o problema mais rápido, né? Inclusive eu falei pro Elber, se precisasse de eu ir lá, a gente ia, só porque não foi nem atendido, então não tem nem como eu ir lá. Aí se eu fazer um trem desse, eu canto demais da conta. Então eu quero agradecer cada um dos senhores. E Aí o povo quer falar mais aqui, né? O Tom está querendo usar a palavra aqui. Não, eu vou falar um assunto aqui, ó, que eu gosto de conversar pouco, até eu não tinha intenção de falar isso, mas pelos assuntos que foram abordados aqui, eu vou falar assim, eu sou uma pessoa aqui que eu faço pouco requerimento, eu sei que tinha que fazer mais. Mas eu observo muita coisa do que acontece, conforme a necessidade que está a coisa de fazer, se a gente não fizer o requerimento, o serviço sai mais dia. Inclusive tem um vereador aqui, se você quiser que eu fale o nome, eu falo, eu não nego, porque ele fala, O prefeito falou para ele, uns tempos atrás aí, se nós fizéssemos um requerimento, falo que não tem oposição, mas significa oposição. Se nós fizéssemos um requerimento que fosse necessário fazer, era para dar um tempo, para passar uns tempos, depois eles fizessem o mesmo requerimento que depois ele fazia. Então, conforme a necessidade, se a gente ficar calado, faz mais rápido. Por isso que acontece muito. Às vezes só comenta, mas fulano não conversa, não fala nada. Às vezes eu calado está ajudando mais, tem hora. Então eu não queria falar isso, mas eu não falei isso. Inclusive um dia eu pedi para o vereador Carlos aqui, ó. O rapaz fez um lá da região dele, mandou para mim fazer um requerimento, estava urgente, eu falei, Carlos, faz. Foi isso, você lembra disso, né, Carlos? Pedia para fazer no meu lugar. Então eu agradeço a atenção de cada um, a disponibilidade e de um modo especial, Vitor, você, que encaminhou rápido. As coisas tem que resolver, esse negócio de ficar jogando para amanhã, depois para mim isso não resolve não, você tem que resolver sim ou não. Eu conto com a sua ajuda e com a ajuda de todos. Obrigado. Obrigado. Dando seguimento na sessão. Agora a gente vai passar. Tinha outra pessoa aqui inscrita, mas ele não está presente. Certamente vai se inscrever na próxima. A gente passa a palavra livre. Senhor presidente, colegas vereadores, abordando o tema da palavra livre que eu hoje escolhi para falar, e ao mesmo tempo é uma grande preocupação,
eu acho importante aqui a colocação do Elvésio, de todos os vereadores, os representantes aqui da Igreja Católica, que se faz presente. O Brasil já não tem mais lugar para a sigla partidária. Ficou provado nessa eleição agora que a cada vez mais a sociedade está libertando dessa questão partidária, que é um câncer para a humanidade. E nós estamos enfrentando hoje um grande problema. A sociedade, ela está de olho, graças a Deus, isso é uma vantagem, né, nas atuações, no trabalho de cada um parlamentar, seja desde um vereador até o presidente da República, um ministro do Supremo Tribunal Federal, e está atenta quanto a isso. E nós percebemos ainda que há um Brasil dividido entre eles e nós. E isso tem que acabar. Porque a sociedade precisa de solução e não de divisão entre eles e nós. Só para vocês terem noção, nós estamos vivendo um momento de um país falido, de um país quebrado. Mas um país tão rico, mas um país que tem uma dívida pública que chega a casa de quase 6 trilhões de reais. Se você dividir hoje a dívida do Brasil, a dívida pública do Brasil, pelo número de pessoas, cada brasileiro, se fosse para dividir pelos 209 milhões de brasileiros, cada um de nós estava devendo em torno de 28 mil reais. Se nós colocarmos em média 4 pessoas por família, para cada família fosse quitar essa dívida, seria 112 mil reais. Então o país está realmente no fundo do poço. Chegou o momento da classe política mostrar agilidade, sabedoria, unir-se com a sociedade para que nós possamos sair do fundo do poço. A situação é dramática. Dos 5.571 municípios, nós temos 4.774 quebrados, em dificuldade financeira. Por que isso acontece? Porque a cada 100 reais, eu coloquei aqui em reais para nós termos noção, a cada 100 reais arrecadado, 54 fica diretamente para a União. E a vida acontece no município. Aí poderíamos pensar, não, mas sobra 46 para dividir entre estados e municípios. Mas só que nessa divisão dos 46, a União entra novamente na divisão. Ou seja, ela fica com quase 70% do que o país arrecada, dos impostos que nós pagamos. E aí, a cada dia mais, nós percebemos, o presidente foi secretário de saúde e gestor, então ele entende um pouco do que eu estou dizendo aqui, o presidente. A cada dia mais a União repassa para os municípios obrigações e não repassa recursos. É necessário refundar a República do Brasil. A situação nossa é de calamidade mesmo, é de falência total da administração da gestão pública no Brasil. E isso, nós estamos vendo esse reflexo acontecer a cada dia. Se nós trouxermos para a realidade de Goiás, nós temos um estado hoje falido, e junto com isso tudo aí vem a corrupção, que colabora, apesar de todas essas calamidades que aqui eu falei, ainda tem a corrupção, que nesse Brasil parece que virou algo normal. Mas se nós pegarmos a realidade hoje de Goiás, por exemplo, é de calamidade. Um estado quebrado, um governador que eu votei, e eu posso falar com propriedade, que não sabe o rumo do palácio, ele vive mais em Brasília do que em Goiânia. É uma decepção total o governador de Goiás, é uma piada o governador de Goiás nesse momento. Pode melhorar? Pode. Mas aqui eu não tenho amor partidário, eu não tenho amor por sigla partidária. E por isso eu falo com propriedade. 59 escolas em tempo integral ele já mandou fechar. Salários atrasados. Ah, mas a folha de dezembro, mas ele assumiu a cadeira, como eu gosto de dizer aqui, volto a dizer isso, peço licença para falar, não estou dizendo da questão se é um ditado popular, quando se casa com a viúva tem que cuidar dos filhos. Então pegou nessa situação. O homem só vive num avião em Brasília ou em São Paulo. Como é que vai governar esse estado? Se não sentar naquela cadeira, começar a discutir com os seus secretariados, como é que vai governar esse estado? O estado não tem rodovia. Ah, mas foram asfalto Sorrisal. Mas tem que recuperar, ué.
Nós não sabemos mais o número de vítimas que estão morrendo nas rodovias goianas por questão de buracos nas rodovias. A educação está em greve, né? A UEG, que é um grande patrimônio dos goianos, eu fiz faculdade na UEG, está de greve, porque tem uma ingerência hoje na gestão da UEG pelo próprio governador. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, uma situação onde a gente não tem uma luz no horizonte da manhã, né, Thaís? Ainda o Brasil está de pé, o Brasil ainda está de pé por causa da agropecuária. Se não é os produtores desse país, que o PIB do Brasil, da questão do agronegócio, esse país já tinha se transformado numa Venezuela e outras por aí. Então é uma situação de muita dificuldade. Realmente é necessário que haja a união entre os poderes, a união com a sociedade, para que nós possamos tirar esse país do fundo do poço. Me perguntaram essa semana se eu não achava injusta a prisão do ex-presidente. Gente, o ex-presidente foi preso, né? O outro foi preso, foi solto, vai voltar para a cadeia. No Rio de Janeiro, os ex-governadores estão tudo na cadeia. Em Goiás, eu não acredito que vai ser diferente, né? O número de ex-prefeitos e prefeitos que vão ter problemas com a justiça é uma coisa absurda, assustadora, né? Então, realmente é preciso. E aí, sobra, Elvésio, o espírito cristão. Então, vereador Elcio, quando Vossa Excelência diz que a gente às vezes não lembra, né, não observa o que está ao nosso redor da questão da pobreza, está aí os motivos de tanta dificuldade que a sociedade brasileira está vivendo. É notório, gente, a situação é muito difícil. E principalmente o homem do agronegócio está enfrentando dificuldades enormes, porque não está fácil produzir no país como o Brasil, onde você tem que contar com o clima primeiramente, né, com as chuvas, com o clima, mas depois você tem que contar com, na hora de difícil você chegar ao ponto de colher, sem ter um prejuízo enorme. E na hora que você vai colher, às vezes você não tem rodovia para escoar a produção, frete caro. Então a gente passa por uma dificuldade muito grande. E eu digo aqui mais uma vez, é preciso esquecer as siglas partidárias, é preciso esquecer o eu contra eles, nós contra eles, e começar a repensar esse país. Porque graças a Deus, para encerrar, presidente, hoje tem uma coisa chamada rede social, é instantâneo. A sociedade está acompanhando tudo. Quem já imaginou domingo à tarde, 7 de abril, né, domingo, as avenidas, as praças, a grande mídia não quer mostrar porque está preocupada, nas ruas protestando, né, contra aqueles que são contra a Lava Jato, vereador Elcio. Ou seja, apoiando, né, o combate à corrupção, né, nesse nosso país. Senhor presidente, dentro do contexto que o vereador Carlos abordou aí, tem um assunto, ele é restrito ao nosso município, à nossa realidade local, vereador Carlos Eduardo. Eu gostaria que os meus colegas vereadores entendessem e refletissem também a questão no Parlamento Municipal de Orizona. Eu acho que nós devemos atentar exclusivamente aos interesses do município. As discussões têm que ser voltadas dentro do interesse do município. Um tema que eu abordei na reunião passada foi pelo lado pessoal. Eu acredito que nós fôssemos cada um atacar pessoalmente. Vossa Excelência até me pediu desculpa no evento passado, eu aceitei a desculpa, o perdão que Vossa Excelência pediu. Então, acho que nós atentássemos a discussão exclusivamente dos assuntos do parlamento, do município, e as questões pessoais, elas deveriam ser deixadas de lado. Então, é o seguinte, nós temos tantos problemas para resolver, então se nós formos procurar defeito, em nós, novo vereador, procurar um defeito para debater no parlamento, fica ridículo e não é que a sociedade me permite. Então, é só para os vereadores terem um cuidado, ter uma atenção, que
que seja debatido os assuntos de interesse do município exclusivamente aqui. O lado pessoal fica fora do plenário ou outro evento. Mas eu parabenizo Vossa Excelência pela abordagem do assunto, que é de grande interesse, de relevância nacional. Nós temos que unir em prol do Brasil e a começar da própria base que é do nosso município. Como eu disse, meu vereador Thaís, reflexo, a vida acontece aonde? É no município. Eu concordo plenamente, vereador, com a sua questão do lado pessoal. Eu gosto até de dizer o seguinte, aqui no plenário a gente tem divergências, mas nós não podemos ter diferenças. É diferente. Porque divergências são ideias que nós temos posicionamentos diferentes. Eu penso de uma forma, um projeto, Vossa Excelência pensa de outro. Mas se partir pelas diferenças, são os ataques pessoais, isso não cabe a nós enquanto legisladores, porque a população não quer saber disso, nós somos eleitos, como Vossa Excelência mesmo disse, para resolver os problemas, para ajudar a resolver os problemas do município. Né? Então, acho que eu abordei, o próprio produtor rural aqui sentiu na flor da pele a aprovação, que eu falei com um sinal de alerta, não de acusação. Tanto é que eu não citei nome de ninguém, porque eu não tenho nome de ninguém. Então é só um alerta, a minha intenção foi só um alerta. Jamais tentar ofender ninguém, colega, eu tenho maior respeito por todos, mesmo que eu tenha divergência, mas eu tenho maior respeito. Ataque pessoal, eu acho que não é o caminho. Concordo. Só para concluir aqui, já a questão, gente, é o seguinte, qual é o município que nós queremos deixar para as nossas futuras gerações? É isso que a partir daí que nós temos que... Esse é o princípio que nós temos que nortear nosso trabalho enquanto legisladores, enquanto homens públicos ou enquanto cidadão comum, enquanto cristão. Porque se nós não ajudarmos a resolver os problemas, vereador Elcio, a cidade que nós vamos enfrentar, os problemas que nós vamos ter, né, no futuro, qual é a cidade, qual que é o município que nós queremos deixar para nossas futuras gerações. Eu gosto de dizer o seguinte, ô vereador, eu tenho ponto de divergência com o próprio prefeito. Quantas vezes que eu divergi com ele, ficamos sem falar e vamos ficar se não preciso, em detrimento de uma opinião que eu acho que tem que ser em detrimento do povo. Então isso é normal, né? Até em casa, às vezes você, em família não é assim, não é todo dia que sua opinião, tem hora que você dá uma opinião em uma determinada situação, a esposa acha que não é assim, a gente sempre tem que dialogar. Acho que o diálogo faz parte. Fala, vereador. Em relação aos números do ano passado, né, por Vossa Excelência, realmente são assustadores. E só me concluiu que o Brasil é um dos países que mais cobra imposto no mundo, né? E ainda tem uma das maiores arrecadações aí também, né? Então, acho que é má administração mesmo, né? Fica bem claro isso aí, né? Porque é um dos países que mais cobra imposto, né? E imagina a arrecadação desse país. Só para concluir, se eu estou falando demais, nós temos nessa mesa, nessa plenária, nós temos 2 ex-secretários. O Renato, que foi secretário da Saúde, e o Jeremias, que já foi secretário de Obras. Então eles sentem na pele o que é, principalmente nós, enquanto agentes públicos, está aqui a pastoral da social também, e outros membros da igreja e o público em geral, o quanto tem aumentado, o quanto pedia, Renato, na sua época, às vezes como secretário lá, quantas demandas lá, a pessoa às vezes não tem o dinheiro para comprar um medicamento. Mas, Elvésio, isso é normal hoje. O que nós estamos percebendo? O quanto cresceu de uns tempos para cá. Teve um período que estava estagnado, estava menos. Mas a situação está tão grave, vereador, que cada dia mais aumenta o número de famílias em necessidade, que está realmente necessitada. E a população também aprende a cobrar dos direitos. Isso. É isso também. Eles aprenderam que eles têm direito naquilo, não eles cobram. Mas alguém não entende? Eu quero abordar aqui o seguinte, eu queria falar aqui o seguinte, televisão você, Renato, pelas suas... Você vem abordar um trem aqui, você traz documento, né? Essa casa aqui é uma casa de lei, não é uma casa de fofoca. E às vezes chega um cara aqui e fala assim, olha, esse cara me ligou anônimo, falando um trem, então eu acho que quando a pessoa quer falar uma coisa aqui, o vereador, eu, que quer tem que trazer documento para não gravar os outros, isso é muito ruim. Nós somos mau vereador, tem que trocar ideia, se tinha um cara errado, chegou errado, mas caluniar o cara é muito ruim, isso dói, demais da conta, né? Mas traz documento, né? Mas alguém Jeremias. Presidente,
Foi muito falado aqui em parceria e a gente viu o quanto é importante a parceria. O vereador Taíde sempre bate nisso aí na parceria. Através de parceria, a gente acha até difícil, mas como o produtor já é o maior pagador de imposto que nós temos, mas através do produtor e os empresários, a gente fizemos uma parceria, fizemos a estrada aqui da EFAOR até, né, destino a Ponte dos Crioulos até a Lagoa e fomos até a divisa de Vianópolis. E já tem parceria fechada, está dependendo do tempo, né, também Taquaral da Capela até Taquaral de Cima e procuramos também, né, deve fechar ainda essa semana, para subir até o Alegrete. Procuramos os empresários, procuramos os grandes lavouristas, porque precisamos tirar, né, dos grandes, os pequenos já não está tendo jeito mais de colaborar mais que já colabora. Aí a gente procuramos, né, os lavouristas, procuramos, né, os empresários, né, para que cada um dá um pouquinho que por menos a gente consegue, né, atender a solicitação do povo. Apesar que você faz, igual fizemos esse serviço aqui, a chuva veio, mas ele não vai, estraga um pouco, mas depois volta e recupera, pelo menos, aqueles pontos mais críticos. Então a parceria é muito importante e eu acho que é nesse sentido que nós precisamos trabalhar hoje, né, enquanto o município não tem condição, o caso já disse aqui, né, várias vezes, né, da situação do país, certamente não é diferente da situação do município. O que nós não podemos deixar é que deixa o povo sem o atendimento. Então, se você buscar uma parceria, você acaba encontrando uma parceria e você faz um serviço que agrada a população. Mas o vereador Zé Gonzaga. Quando nós falamos de sigla política, que não deveria existir mais, mas infelizmente Orizona, o que mais tem é sigla política. Ou coisa chata no mundo a gente ter esse problema de sigla política em Orizona. Eu estava presente na reunião do sindicato quando o Elberto citou que o prefeito esteve lá e disse que ele seria prefeito de Orizona, não do partido PSDB. Depois, uma outra reunião, ele falou dos vereadores adversários dele, citou, estava presente eu e o Antônio André, o Altaídes. Não, o Altaídes naquele momento não estava, mas falou dos vereadores da oposição, contrária. Outro dia, numa outra reunião do sindicato, foi semelhante, ele falou de novo disso aí, até depois ele me pediu desculpa, pediu para o Antônio Donizete. Já falou na rádio também, a respeito disso, vereadores adversários. Então, isso é muito difícil a gente trabalhar nesse sentido. Quando o vereador Jeremias fala da importância do vereador presente nas secretarias, pedindo serviço para a população, concordo com ele plenamente. Só porque eu já fiz tanto requerimento aqui, já estive presente na secretaria, a que eu mais solicitei foi a de infraestrutura, a do Adriano Marçal. Não cito o nome dele, como fui mal recebido por ele, não vou dizer assim, mas pela secretaria eu não fui bem recebido, igual eu tenho certeza que o vereador Jeremias e outros que eles chamam de base do prefeito é recebido. Eu não fui atendido dos serviços que eu pedi, inclusive na minha região tem um projeto pronto lá para recuperação de estradas e a região como um todo. Tem parcerias propostas e não é feito o serviço lá porque é na região do vereador Zé Gonzaga, não sei. Ou será que na região de outro vereador é mais bem atendido porque é o vereador tal? Então isso é muito complicado a gente estar analisando isso, mas eu queria desabafar nesse sentido. Mas eu tenho. Vou fazer a minha colocação. Até já foi atendido algumas vezes, só que eu paguei do meu bolso, porque a situação da prefeitura. Mas eu quero dizer o seguinte, eu trabalhei com o Anteres, eu trabalhei com o João Bosco, eu trabalhei com o Felipe, eu como vereador e eles como prefeito. Eu fui vereador no mandato do Anteres, fui vereador no mandato do João Bosco e fui vereador no mandato do Felipe.
Eu não tive nenhuma dificuldade em trabalhar com eles. Eu não tive nenhuma dificuldade. Eu estava sempre presente na prefeitura, eu estava sempre presente na secretaria. Talvez eu não poderia, era na casa dele, mas a secretaria do povo, a prefeitura do povo, né, como a Câmara do povo. Então eu acho que quando a gente fala não vai na prefeitura por A ou não vai na secretaria por B, é um erro. É um erro porque nós representamos o povo e nós teremos que correr atrás daquilo que interessa o povo. Só isso. Senhor presidente, sabe como Ribeirão, para reflexão também, será que o atual prefeito pensa como eles pensavam? Isso é um ponto de interrogação, porque a questão partidária, aí a gente está vendo a perseguição, é diferentemente, então tem que ver o que as pessoas pensam também, né? Eu vou dar a resposta para você, vereador. Talvez era eu que pensava diferente. Talvez era eu que pensava diferente. Pensava que eu tinha que ter um pouco de humildade, porque eu sei chegar no secretário e pedir, porque eu mando aqui, na minha mesa, mas na mesa do secretário, manda o secretário. Eu tenho que ter humildade de chegar lá e cobrar. Eu quero isso, mas também tem que ter humildade de aceitar um não dentro daquele momento, né? Quer dizer, então talvez foi eu que trabalhei diferente, né? Então, porque eu não trabalhei sempre, nunca tive dificuldade para entrar no gabinete do prefeito e nem na sala do secretário. Pode procurar todo o secretário, inclusive do próprio Renato. Mas alguém quer fazer o uso? Sim, presidente. Eu também queria comentar sobre as ações dessas parcerias, aonde que a gente consegue as estradas lá, na minha região lá. Está sendo feito algumas já com parcerias. E eu tento buscar de uma forma assim, vou atrás, procuro um cascalho. Sei que as coisas estão difíceis, que não é só essa prefeitura do Horizonte, é todos. Hoje mesmo a gente assistia, quando os vereadores de Urutaí falavam, falando na Rádio Pires do Rio, vários problemas que não está sendo arrumados na estrada. A gente vê um município tão pequenininho e não está sendo. Eu acho que o problema está para todo lado. Então eu acho que o vereador também tem de entrar junto com esse trabalho e tentar acudir aos problemas. Que ficar sem andar o pessoal não pode. Então, igual lá em Itacurizinho, a gente fechamos lá com acordo lá com eles, a parceria lá com eles, eu dizia para eles, falei, o que vocês somarem junto, pode pôr eu junto, para resolver o problema. Eu acho que é aí que a gente tenta resolver as coisas. E outra coisa também, igual lá na Panela Quebrada, mesma coisa, então vão ser arrumados lá também. Até que não arrumou esses dois ainda por causa da chuva, que começou muito. Estava muito chovendo, não teve como arrumar essas estradas. Então a gente trabalha desse jeito. Né? E são jogados pedra na gente aí, falando que às vezes até vereador pegar dinheiro, e às vezes pode ser até eu, porque eu não tenho de negar nada para ninguém. Eu peguei algum dinheiro lá para a minha comunidade, e trouxe para o secretário, ele tirar todas as notas, eu acho que não tem erro, está todas as notas tiradas, que às vezes foi até para servir para mim. É o jeito que eu trabalho, eu acho que é fazendo um favor, é tentando ajudar a comunidade. Não é tentando, aí às vezes eu faço até ajudar, parece que tem jeito que falou, põe até que a gente está querendo ficar com dinheiro, uma desconfiança da gente, isso é muito ruim, é igual o vereador Vino falou, é doído. Meu trabalho é assim. Se eu estiver errado, eu não sei. Mas em vez de ficar falando mal dos outros, igual está sendo falado, vereador está aí, o senhor gasta com o povo, sim. Eu não vejo o senhor gastar com o povo, quer dizer. Ajuda para quem o senhor ajuda, eu não vejo. O senhor ajuda, o seu trabalho é o seguinte, entra na caminhonete, sempre uma pessoa me conta. O gasto seu é esse, para fiscalizar, para ser assim, um mal, para trazer um mal para o povo, para atrapalhar a administração. É isso que eu estou vendo no seu serviço. Vereador igual o senhor, eu acho que é prejuízo para o município. Só isso que eu tenho a falar. Eu só gostaria de lembrar mais uma vez, igual foi posto aqui mais cedo, vamos, mas foi bom, desabafou, e eu até queria parabenizar, vereador, né? Queria te parabenizar no sentido assim, de que você expôs aqui uma situação
talvez até tenha sido essa a ocasião, a situação que o vereador Otaídes colocou aqui, talvez pelo fato da região de vocês, algum produtor procurou e deve ter feito esse comentário, não sei se é isso, mas eu queria te parabenizar por essa coragem de ter colocado aqui e expor essa situação. Da mesma forma que o Elvésio falou aqui também, que fez isso. Então, assim, eu acho que conversando, eu acho que a gente sempre chega num ponto Inclusive, até a comum. Vossa Excelência também, presidente. Eu também tive procurado as pessoas, só porque eu não levei para frente, não quis falar nada, mas também chegou. Na hora não é Mas não- de desonestidade, não. Também até alertávamos que estávamos. É Não era porque correto. Aí é o seguinte, as pessoas. teve um vereador que teve o direito de Não, dar até não é cassação. gravação. Isso, dá até cassação. Olha, não falei um vereador, não. Falei Ele falou que teve, mas foi uma denúncia. denúncia que chegaram a ele. Chegou para mim também, N vezes chega, só para que a gente releva muita coisa, então para não ter esse momento aqui de discussão, essas coisas que aí leva para o lado particular. Mas você Acho que é não isso? compensa, né? Isso é um político. Não compensa. Isso que eu estou falando, não é o que seria necessário, né? Estava indo até, vamos concluir as coisas. Primeiro, você quer falar, Carlinhos? Aí depois eu fecho. Senhor presidente, eu acho importante. Apesar que você já falou muito hoje. Hoje eu estou falando muito. Senhor presidente, eu vejo o seguinte, eu respeito o trabalho de cada colega vereador, cada um trabalha de uma forma, cada um tem a sua forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar é de correr atrás, é de bater em mesa quando fala para mim que não vai fazer e falar que eu quero, que eu estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o povo. Né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, eu respeito, cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem a sua forma de agir, isso aí a gente tem que entender, tem que respeitar. Eu queria, o vereador Nelson, te dizer o seguinte, parabenizar você, como vereador, que tem feito um trabalho muito bom naquela região. Dizer para você, vereador, quando você disse aí dos municípios que têm dificuldade, 4.700 municípios que têm dificuldade. Quero falar uma coisa aqui, não tenho procuração para defender, só quero dizer uma coisa, o atual prefeito, né, talvez, está faltando essa questão, vereador Jeremias, que eu posso falar com tranquilidade, eu estou fazendo crítica, né, o meu papel, talvez tenha faltado essa questão dessa humildade, tanto dos lados, né, do prefeito quanto a essa questão. Porque o que eu vejo o seguinte, realmente tem problemas, o município tem problemas, não tem que falar que não tem. Não tem estrada, a estrada está péssima, está fazendo parceria para arrumar, a cidade está cheia de buraco, está trabalhando para arrumar agora, parece que chegou as massas asfálticas. Mas também a gente tem que lembrar de dizer o seguinte, tem coisas positivas que aconteceram nessa gestão, principalmente na área da educação, que eu posso falar com propriedade. A área da saúde, eu acho que não está ruim, manteve, né? Teve um período, acho que depois a pessoa... a gente tem que falar da mão palmatória e falar a verdade. Eu acho que com a entrada da Marinho as coisas se encaixou. Né? A questão da ação social faz um bom trabalho. Né? Do esporte eu não falo muito porque tem uma das escolinhas, tem tudo, mas eu não falo muito questão de esporte que eu não entendo muito. Entendeu? Então, assim... o prefeito ele trabalha muito, isso é verdade, a gente tem que dizer. Tem esse lado, né, que às vezes não sei porquê, não atendeu e tal, mas nós temos que ser o interlocutor do povo com o prefeito. A sociedade vai lá, Jeremias, a sociedade votou em nós, foi para isso. É nós que temos que ir lá levar não, é nós que temos que ir lá ficar esperando para falar com o prefeito, porque a sociedade não tem tempo, ela elegeu a gente, foi para essa prioridade. Então, assim, eu quero só terminar aqui, o presidente, Vossa Excelência não vai me chamar aqui hoje de, quando eu falo em questão religiosa, né, de pacificador, mas assim, eu acho que é só isso, cada um tem a sua forma de trabalhar, e eu acho que nós temos que aprender isso. Um respeitando o outro, a gente fará um trabalho que agrada a sociedade. Porque o que tem que ser o foco é o ser humano, é a sociedade, é os problemas do povo. Não adianta eu querer... emburrar de um lado, deixar de... Né? Então, assim, para concluir é isso. Eu acho que o respeito e cada um tratando, respeitando a forma que cada um trabalha. Vereador Elson. Eu Elas falam demais. gostaria de fechar a sessão aqui
falando algumas palavras. É o seguinte, mas não. Primeiro, agradecer o vereador Vino, quando ele me convidou para participar dessa reunião lá junto ao prefeito. Por que eu estou falando agradecer? Até porque, além da gente estar lá e conversar, e ele ver que não é o problema, eu não tenho problema nenhum com o prefeito. E outra coisa também, que inclusive foi lido aqui, na sessão, acho que até nessa última ata agora, quando eu estive lá no Ministério Público, né, tentando fazer essas parcerias, que é uma parceria de R$340 mil que a gente vai doar. Eu falo, já falei várias vezes com as pessoas, aqui já tem vereador demais para brigar por causa de estradas, né? Porque quase todos são do meio rural, então, e eu já procuro já lutar para outro tipo de estilo, e respeito cada um, igual o Carlinhos gosta muito da educação, o Jeremias, todo mundo sabe que tem o DNA dele é a estrada. O Tony também é a mesma coisa, o Elton já é um pouco de esporte e tal, então cada um tem o seu pensamento. E eu já procuro mais do lado de saúde, educação, essas coisas assim, eu não tenho, até porque, igual o Carlinhos falou, nós não entende o negócio de estrada. Então não tem nem como a gente ficar defendendo essas coisas. E eu acredito que não fui eleito também porque eu prometi estrada para os outros, com certeza, foi outra coisa. Então, Vina, assim, eu queria agradecer porque lá vai também ter um momento que eu vou perguntar, porque eu liguei na prefeitura, porque ficou agendado a gente fazer as visitas nas escolas. Já vai fazer 15 dias amanhã e eles não marcaram essas visitas. Então eu até tentei para cobrar em loco, como se diz, vamos visitar as escolas, etc. Então, assim, mostrar para vocês que eu não tenho problema nenhum. Me convidou, eu vou, não tem problema. A coisa eu acho bom, porque isso aí, ó, o Deves falou lá, é o tema mais difícil do mundo, é você ver uma criança chorando de fome. Sim. Tem que ajudar. Para você ver que aqui a gente está doando, esses aqui foi para o centro, o Campo Formoso, né, o centro de convivência, que vai ser, né, que é uma coisa que todo mundo conhece trabalho, nas escolas que tem um neto, filho, sobrinho, que também vai ser beneficiado, e a creche lá também, que eu acho que é um sonho da comunidade de Arizona, ter lá as pessoas para ir trabalhar e ter onde deixar seus filhos. Então eu acho assim que, e indiretamente, a prefeitura vai economizar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que gastar de todo jeito. Então, ele pode investir em estrada, pode investir em outras coisas. Então, assim, não é porque a gente não quer para uma estrada, mas está fazendo para o outro, mas indiretamente o dinheiro vai ser beneficiado também naquela outra situação. Então, assim, para concluir, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, convidar todos que, assim que possam vir, venham participar das nossas sessões. Antes de encerrar, gostaria de marcar a próxima, que é para o dia 16, às 19 horas. E assim, obrigado a todos, boa noite. Encerro a sessão. Obrigado.